mas a gente já começa a nossa transmissão de hoje falando sobre a AGO de ontem, né, a Assembleia de Deus de Curitiba. Foi uma AGO extremamente movimentada, agitadíssima. Nós ouvimos ontem o relato do pastor Nilson, mas surgiu também ali um raio de esperança, e o raio de esperança é a irmã Lucélia. Olha isso, olha o que a irmã Lucélia teve a coragem de falar durante a AGO de ontem. Paz do Senhor a todos. Amém. Fala cansativa, exaustiva e nada esclarecedora da fala anterior, vamos ao que realmente interessa. Diante do artigo 5º do Regimento Interno, ele requer que você precisa protocolar 5 dias antes um membro, qualquer membro da Assembleia de Deus, com mais de 200 assinaturas. Eles alegaram o seguinte, que foi intempestivo o prazo que eles receberam para não entrar em pauta a destituição do presidente Wagner Gabi, sendo que o requerimento foi feito na data de 19 de dezembro. E eles teriam 2 dias para fazer e não fizeram. Até gostaria que o Nathanael aqui me esclarecesse como dos outros. Segundo, o artigo 68 do Estatuto diz o seguinte: o cargo de presidente será exercido pelo eleito a partir de sua posse, permanecendo no cargo enquanto satisfazer os interesses da igreja em sua função pastoral e presidencial, o que não ocorre mais. Certo? Vamos colocar em pauta o que deveria ser colocado, que era a destituição, e não foi. Vamos falar agora um pouquinho do que eles levaram, que diz que o pastor Nilson não cumpriu os requisitos. Eles, em momento algum, cumpriram o estatuto. Rasgaram o estatuto diante de não cumprirem todos os requisitos para a saída dele da congregação. É verdade! Verdade! Não respeitam o estatuto, não respeitam o regimento. Por isso, mais pra frente, vamos pedir a AGE. Agora, quanto à pauta que eles tanto queriam que colocarem, eu gostaria que colocasse ali, que foi tão aplaudido, tão venerado no começo, para de repente fugir um pouco do foco, a compra do apartamento, né? E agora a venda. Quem comprou? Quanto foi pago de IPTU e condomínio o ano passado? É isso aí! Uma pausa, né, para aplaudir a irmã Lucélia, né? Parabéns pela fala. Ele tem que cobrar mesmo, cara. Eu tô aqui impressionado e emocionado ouvir ela falar da forma que ela falou nessa AGO, e com certeza os irmãos também, tanto que aplaudiram, né? Ovacionaram a mulher lá. Que pagam os dízimos e ofertas, e vocês não se atentam a isso? O senhor vai morar no apartamento? Vai dormir na semana? É a minha vez de falar. Também isso. Quanto custou? Quanto eles venderam? Tá? Quanto era o saldo em caixa antes? Quanto era de cada diretor, cartão corporativo que eles recebem. Quanto ganham os dirigentes do COAD? Que coloquem no balanço geral da faculdade cristã. Qual é o salário? Até o fim, porque a igreja está pior do que política. Você tira, e aqui não, ó, quer ser perpétuo pro resto da vida. Com essa ditadura. Irmã Lucélia para presidente, né? Urgente. Gente, deixa eu dar logo os créditos aqui, nosso irmão Zion, do canal Fala Zion. Quando a gente viu a desenvoltura e a fala forte da irmã Lucélia, é claro que a gente foi atrás dela e ela tá aqui, ó, para conversar com vocês, para conversar com a gente ao vivo. A paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Um prazer recebê-la aqui. Parabéns, já de antemão, já parabéns pela sua fala muito ali obrigada. naquela AGO.
Caramba, cara. Como é que foi aquilo ali, irmão? Como é que estava a temperatura nessa AGO? Olha, é uma situação, eu coloco assim, eu tenho 40 anos, eu nasci dentro da Assembleia de Deus, né? Então é uma coisa assim, triste. É triste você ver isso, né? Você participar disso. Então a gente foi para a AGO sabendo que algo já iria acontecer. O que iria acontecer a gente não sabe, né? Mas eu digo assim, graças a Deus a gente teve um espaço ali para a gente expor a nossa opinião, para a gente poder falar. É o que eu coloquei hoje ali no meu Instagram. Às vezes as pessoas falam bem assim, a parte contrária vai falar, a parte que não é a favor, o contra. Não, nós não somos a parte contrária, nós somos apenas um povo que quer clareza, que quer tudo esclarecido, não é verdade? E eu acho que isso é um direito da gente. A gente precisa saber o que está ocorrendo, o que está acontecendo, o que fazem. É o nosso dinheiro, é nossas ofertas e outra. Ele é um presidente, ele foi colocado lá. Se ele foi colocado lá por voto, se foi legal ou não, mas ele foi colocado lá. E como eu disse, o poder, ele emana do povo para o povo. Então o povo tem direito de se expor, de falar, e nem por isso a gente precisa ser taxado como os rebeldes, os endemoniados, os que, né? A gente só não aceita certas situações e a gente expõe a nossa opinião. Você falou durante a sua fala que ele é eleito, né? Ele assume a presidência e ele fica até enquanto ele estiver atendendo os interesses. Hoje dá para dizer que a maioria percebe que ele não cumpre esses interesses, não atende os interesses da igreja? Eu diria que 90%. 90% apenas não tem coragem de expor a sua opinião. E como resolver isso, então? Como provar que a maioria não quer, já não vê ele, ou melhor, já reprovou ele como presidente? Eu acho que uma forma, assim, democrática de se fazer isso, né, seria fazer qualquer tipo de votação secreta. Porque o que acontece? O que a gente viu ontem diante de toda a situação? O púlpito no meio, do lado direito e do lado esquerdo, ele colocou os pastores para sentar. E na frente do púlpito, as mulheres dos pastores. Isso daí já não tem uma imparcialidade. Entendeu? Como que um pastor que, né, precisa muitas vezes da congregação vai se levantar diante dele ali? Vai, como diz o pastor Nilson, vai ganhar um X nas costas. Entendeu? Na hora da votação, ele está olhando para todo mundo. Então que seja uma votação secreta, composta ali, quem vai fazer a votação e quem vai pegar os votos depois por pessoas imparciais. Nunca que existia só 300 contra ali ontem. A igreja estava em peso levantado, em pé. Mas quem contou os votos foi eles e em questão de minutos estavam contando. Entendeu? Então não tem uma imparcialidade. Eles fazem o que querem da forma que ele quer e quando você se expõe para falar, você está errado. Como é isso? Houve uma votação? Você falou 300 aí? O que houve? Sim, houve uma votação, porque a pauta tinha 5 tópicos na pauta. E que a gente lutou para tentar entrar a destituição e não foi aprovado. Então, para ser aprovada a pauta do jeito que eles sempre fizeram, tem que ter uma votação. Então, a maioria tem que aceitar o tipo de assembleia que era ali. Então, só vai falar sobre aqueles assuntos, tem um rito, um relator, depois vai expor ali os gastos em forma de gráfico. Então, para isso, tem que ter uma votação antes. E, ao final, tem que ter outra votação com a maioria também para ser aprovada e lida a ata, que foi a hora que a maioria já estava toda lá fora e eles mesmo assim falaram que foi aprovado. Com uma minoria. Terminou mais de 11 horas? Terminou mais de 11 horas ontem? Muito mais de 11 horas. Eu soube de relatos de pessoas que estavam tendo dificuldade de entrar, houve uma situação dificultando o acesso, como é que foi isso? Sim, inclusive, eu sou da congregação da Vila Oficinas e estava frequentando e indo, né, congregando na igreja do Capão da Embuia. E a minha filha também estava indo. E
para nós estava tudo certo, tudo tranquilo. Quando a gente chegou ontem para apresentar as carteirinhas, para você apresentar teu documento, porque eles te davam um botão para você poder entrar e comprovar que você era membro ou não. Quando a minha filha foi entrar, ela estava excluída do hall de membros da Vila Oficinas. E ela não pôde entrar. Do hall de membro? Do hall de membro da igreja? Sim, sim. Sem justificativa nenhuma? Então, eu acabei de sair da igreja da Vila Oficinas, que até, não sei se vocês conseguiram ou não filmar o pastor, quando eu fui conversar, quando me elegeram ali para eu representar, eles têm que ler o nome da pessoa e têm que ler a congregação dela. E eles leram Congregação de Vila Oficinas. E o pastor da Vila Oficinas se levantou e falou que eu não era membra dele. Meu Deus, sério? Aí eu falei assim, eu sou sua membra. Sim, ele falou. Aí eu me levantei e falei assim, não, eu sou sua membra. Dele, não, você não é minha membra. Eu falei, sim, eu sou. Como que eu não entrei aqui se eu não sou sua membra? Olhe, puxa o relatório ali, ó. Puxa o seu relatório na secretaria e você vai ver se eu não sou sua membra ou não. Aí, como ele disse que eu não era mais membra dele, eu fui até a igreja agora e pedi a minha carta para ele. Você acha que ter excluído sua filha já é retaliação por conta da sua fala de ontem? Não, porque foi antes do começo do culto. Foi antes. Foi antes. Foi já na entrada, aí eu fui até ele e conversei com ele, expus a situação da minha filha, daí ele falou assim que não sabia quem era. Eu falei, não, o senhor sabe, porque ela foi pedir carta para o senhor e o senhor falou que não podia dar carta para ela, que tinha que esperar 3 meses. Dele, eu lembro quem é. E mesmo assim ela não conseguiu entrar. Mas, Lucélia, o seu pastor, qual é o nome do seu pastor? Agora fiquei curioso de saber o nome desse rapaz. Gessiel. Ele tem algum problema de memória, alguma coisa assim, pra não lembrar de você? De mim, talvez não. Ele é um pastor pouco presente, mal tá na igreja. Ele é secretário de missão, nunca para na igreja. Então, nunca visitou um membro. Eu mesma nunca me visitou. Já faz quase 30 anos que eu sou membro da Vila Oficinas. Os outros pastores, sim, da igreja dele. Minha casa, vinham, mas ele nunca. Aí eu pedi a carta então, hoje. Pelo que você está falando aqui, ele é aliado do pastor Wagner, Gabi, é óbvio, né? Olha, pelo sim ou pelo não, eu pedi a minha carta. Entendi. Houve uma movimentação jurídica hoje, a gente ficou sabendo, a juíza negou a liminar. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Então, até ontem tinha uma liminar, né, que não tinha sido, salvo engano, que não tinha sido aceita. Daí, parece que o pastor Nilson, né, o doutor Nilson tinha entrado com algo e, ao meu ver, parece que eles tinham 5 dias para o contraditório. Então, a gente tem que esperar aí para ver como vai ficar essa situação. Tem que esperar os 5 dias, né, para ver qual vai ser a decisão final. Entendi. Você acredita, Lucélia, que haverá uma reviravolta nesse caso, que o pastor Wagner Gabi pode ser retirado do poder? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como vai ficar a igreja se isso acontecer? A igreja destituindo, talvez pela primeira vez, um presidente, né? Os outros pela primeira vez. Eu acho que pela primeira vez. Mortos, né? Eu acho que um pouco, assim, talvez, eu vou colocar minha opinião aqui, talvez as pessoas tenham um pouco de medo pelo novo, pelo diferente, né? Porque quando você quando você tem uma situação nova na sua frente e você não vai saber como agir, isso te causa medo, não é verdade? Então é uma coisa que a gente não sabe como vai ser. Mas eu creio que Deus tem os métodos dele e ele vai agir e vai ter alguém preparado para guiar o povo. Você acha que tem? Né? Você acha que tem? Olha, aos meus olhos humanos, dentro da central, dentro da sede de Curitiba, não. Não tem. Aos meus olhos humanos, não. Mas, Lucélia, vamos imaginar aqui num movimento político, porque o próximo presidente ele vai ter que ser eleito, né? Pelo colegiado ali, talvez até pelo povo. Então, quem seriam os candidatos? Você pode citar algum nome ou você prefere não falar? Eu sei vários nomes, vários que estão em cima do púlpito, mas nenhum eu acho que teria preparação, e eu digo agora
e teria uma preparação espiritual para assumir a igreja. Porque o que a gente vê diante de tudo isso não começou hoje, já começou desde a época do apartamento. A briga ali não foi briga porque um está ganhando mais membro, porque o outro salvou mais almas, ou não. Uhum. É só dinheiro. É porque comprou o apartamento, é porque comprou a faculdade de Curitiba e agora não tem dinheiro, qual igreja dá mais dízimo, qual igreja dá menos dízimo. Então não tem uma, sabe, alguém que você olha assim, que você diga, esse é espiritual, esse Deus colocaria ali. Hoje, aos meus olhos, ninguém. Você acha que o pastor Wagner Gavi, pelo que você conhece dele ao longo desses tantos anos que ele é presidente, ele teria a hombridade de renunciar para não Nunca. ser Nunca. Quando não se tem mais temor de Deus na vida da pessoa, não tem mais a consciência, quando a consciência morre, quando... Diante de tudo isso que está acontecendo, eu penso que seria bonito para ele, eu acho que seria honrado para ele se ele entregasse a presidência, né? Ele sairia, talvez ainda bem visto por alguns, porque ele é instruído, é um advogado, né? Faz parte da escola de letras, tantas coisas. Não é capaz que a pessoa não saiba o que está acontecendo, não é verdade? Sabe, a pessoa sabe o que está acontecendo. Mas eu acho que o orgulho, assim, de repente, o poder sobe tão alto que a pessoa não pensa mais, né? Não pensa nos membros. Eu vou colocar ali uma situação, não pensa nos jovens. Quantos jovens, tanto no Cajuru, quanto no Capão da Embuia, estão sem congregar? Que base eles têm hoje? Os idosos ainda têm uma base espiritual muito mais forte. Eles conseguem aguentar os tipos de situações ali, as lutas que vêm. Mas e os jovens de hoje em dia? Será que eles têm essa maturidade espiritual para aguentar e para suportar tudo isso que está acontecendo nas igrejas? A Fernanda escreveu aqui, a Lucélia, tira o chapéu, amiga, lavou nossa alma. E aí o pessoal concorda, né? Lavou mesmo e tal. Como é que foi depois da sua fala lá, quando você desceu? Você viu as pessoas aplaudindo o que você falou? Como é que foi a... Eu digo assim, eu não me sinto honrada pelo que eu fiz. Eu acho que eu fiz uma obrigação minha, que muitos e a maioria que não concorda devia fazer. Entendeu? Eu digo assim, tem chamado para presbitério, tem chamado, todos temos chamados. Todos temos chamados por Deus. Então, se nós realmente somos chamados por Deus, nós temos que fazer o que está certo. Uhum. Entendeu? Eu não acho em momento algum que eu fiz o que era errado. Eu expus a minha opinião. E a minha opinião eu não mudo. Eu sustento ela. Eu não acredito que eu esteja errada. Entendeu? São muitas coisas que acontecem na vida e a gente não pode ir se calando. Entendeu? Ó, foi colocado ontem ali, para dar uma acalmada nos ânimos, a venda do apartamento. Sim. No começo, terminou a pregação e foi anunciado isso. Mas só que o que acontece? Na hora do relatório, que foi lido, despesas, né? Tudo isso daí, não foi dito para quem vendeu o apartamento. Não foi mostrado um contrato ali, ó, de compra e venda do apartamento. Nada disso. Eles não colocaram nada. O quanto custou o apartamento ano passado de condomínio, quanto custou o IPTU do apartamento, o ITBI que foi desse apartamento antes, na hora da compra. E o ITBI agora? Um apartamento de 3 milhões? Quanto custa um ITBI? Quem está pagando isso? Os membros com os dízimos e ofertas deles, não é verdade? Ou está saindo do bolso deles? Lógico que não. O ele foi vendido, que a Central teve... agora. Oi? Foi vendido por quanto agora? 3 milhões? Não, eles não expõem. Essa foi a minha indignação ontem. Essa foi a minha indagação para eles ontem. Se foi vendido para quem? Quanto foi pago? Quanto foi recebido? Entendeu? Quanto receberam pelo apartamento? Cadê o contrato de compra e venda? Coloque as claras, coloque quanto custou o ITBI agora, né? Para quem vendeu. Porque se você puxar no cartório, estava lá. Você pode pegar o papel e você vai pegar a escritura do apartamento e está no nome da igreja. Entendeu? E agora, está no nome de quem? Então, se é para ser transparente, vamos ser transparente. Não adianta jogar o vento igual eles fizeram. Vendemos o apartamento.
A igreja, ai, amém, glória a Deus. Tá bom, vamos dar. Não é momento de dar glória porque vendeu o apartamento. Então, realmente, vamos saber ali. Vendeu? Então tá. Vendeu para quem? Quem comprou? Quanto pagou? Qual foi a parte do ITBI ali, ó, irmãos? Esse daqui, ó, entrou X, vendemos por tanto, mas a despesa do IPTU ano passado foi tanto. Condomínio todo mês num apartamento de 3 milhões foi tanto. Entendeu? Eu não sei a porcentagem do ITBI aqui no Paraná, mas não é barato. E um apartamento de 3 milhões? Então isso saiu do bolso de quem? Quem pagou? Foi o presidente ou foi a igreja que arcou com esses custos? Não é barato. Aí depois vem falar que você não pode construir um banheiro dentro da igreja? É o que aconteceu. Não é verdade? Porque vai ser jogado fora. Isso foi a fala do pastor presidente no dia que ele veio destituir o pastor Nilson na igreja. Ah, mas o que ele fez foi um dinheiro jogado fora, porque não se tem alvará para construir a igreja está ilegal, não tem guia amarela, não tem nada. Então o pastor Nilson gastou com uma coisa que ele sabia que ia ser derrubado. E o apartamento? E o gasto do apartamento? Não foi 20 mil, 30 mil, não sei quanto que falaram que o pastor Nilson gastou, mas e diante de toda essa perca que teve ali com essa venda e compra de apartamento. Então, sabe, isso daí te enoja. Que absurdo, né? Que absurdo. Mas você falou uma coisa que me preocupou agora, porque pelo que você falou, você pediu a carta e o pastor disse que não lhe conhece depois de tantos anos. Quer dizer, então, que você agora não pode nem falar numa próxima, uma eventual AGE. Não, eu posso. Como ele disse ontem no púlpito que não me conhecia, que eu não era membro dele, hoje eu fui na igreja e pedi minha carta. Ele não se recusou em dar. Ele falou para eu ir domingo na igreja que ele vai assinar minha carta. Só que a da minha filha vai me dar a minha e a do meu esposo. Ele vai dar. Ele falou que eu estava... Onde você vai? Eu vou para outra congregação. Por enquanto, da Assembleia mesmo. Mas a da minha filha, ele falou que está excluída. Que ela tem absurdo. apenas 19 anos. Ela só tem 19 anos. Então, será que ela tem maturidade para isso também? Para com 19 anos ser excluído da igreja? 4 anos de batismo? É triste a situação. Existem outras pessoas que também foram excluídas? Ao que eu sei, até agora, só o pastor Nilson. Para não poder falar na GO, né? E nem ser candidato a nada, né? E nem ser candidato a nada, que na realidade, segundo consta o estatuto, ele também não poderia concorrer, né? Ele não preenche os requisitos ali, né? Sim. Bom, vamos aguardar as cenas, né, dos próximos capítulos. Deixa eu agradecer aqui o Zion, do canal Fala Zion. Ô Lucélia, se brincar, foi o Zion que comprou esse apartamento e ninguém sabe, né? Vai saber, né? Vai saber. O Zion postou até foto do apartamento, cara, então... Zion, obrigado, cara, de coração. O Zion foi quem pegou o seu vídeo e colocou no Instagram. Ele tem compartilhado com a gente muitas informações aqui. Inclusive... tem deixado os nossos irmãos da Assembleia de Deus de Curitiba muito bem informados, né, em tudo que está acontecendo. Sim, verdade, isso é verdade. Às vezes ele tem a notícia antes da gente. Eu sei, ele é quente. Então, obrigado por ter estado aqui. Eu queria me estender mais, mas a gente está fazendo um boletim, então tem trocentas notícias ainda para trazer. Mas depois eu quero, se for o caso, trazer você de volta aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso, né? E torcer para que essa situação se resolva o quanto antes, para que os irmãos de Curitiba tenham paz urgente. Amém. O que você falou, eu acho que é muito importante, só para a gente concluir, se o pastor Wagner Gabi vai chegar a ele, alguém, né, algum capataz vai levar essa informação para ele, renuncie, varão, né? Eu acho que é muito mais... Já chegou, né? Já chegou. Renunciar é bem melhor renunciar do que ser destituído, cara. Com certeza. Eu acho que a hombridade, eu acho que a forma como ele sairia seria muito melhor. Verdade. Mas cabe a consciência dele, né? Cabe a consciência dele. Um abraço, minha irmã. Outro. Amém.